A paz do Senhor para você e a sua família. É um grande privilégio para mim poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. A sua audiência muito nos alegra e nos honra. Eu quero começar a nossa meditação de hoje com uma história. Um bêbado estava diante de um balcão de um bar, brigando com o dono do bar, exigindo que ele lhe desse uma dose de cachaça. O dono do bar disse: eu não vou vender mais para você. Você está doente, tremendo, e me proibiram de vender bebida alcoólica para você. Ele então pegou um dinheiro grande do bolso e disse: me venda por este valor. Era um valor muito alto para uma dose de cachaça. Entretanto, o dono do bar disse: eu já disse para você, eu estou proibido de vender cachaça para você. Aí então, aquele alcoólatra se afastou do balcão, ficou no fundo do bar, olhando o vai e vem dos fregueses do botequim. De repente entra dois jovens, e os dois jovens pedem cada um uma dose de bebida alcoólica. Prontamente o dono do bar os serve, e aí, de lá do fundo veio vindo aquele bêbado, que não tinha sido atendido o seu pedido, e disse: para mim, o senhor não vende mais a bebida alcoólica? Eu já sou um farrapo de homem. Quando eu era jovem e moço e forte igual a esses dois rapazes, o senhor nunca me recusou a bebida. O senhor devia vender para mim e não vender para eles. Eles vão acabar ficando no mesmo vício que eu, e depois, quando eles estiverem morrendo, tremendo, com o fígado estourado, aí o senhor não vai querer vender? O senhor devia vender para mim e não vender para aquele homem, para aqueles dois jovens. Que cena terrível de ver uma pessoa escrava do vício, escrava do álcool. O álcool tem destruído vidas, tem destruído famílias, tem destruído caminhadas profissionais, tem destruído até mesmo empresas. O álcool é uma verdadeira desgraça para a humanidade. Mas como é difícil para uma pessoa estar sendo escravizada pelo vício para se libertar dos vícios. A meditação que quero passar hoje para você, meu querido telespectador, é a libertação dos vícios. A Bíblia Sagrada diz que nós somos tendentes aos vícios por causa da nossa natureza, a natureza que recebemos de Adão, a natureza adâmica. E a Bíblia usa uma palavra técnica para expressar essa natureza. A palavra é carne. O apóstolo Paulo usou muito essa expressão. Jesus Cristo, nos últimos momentos da sua vida, ele disse: a carne é fraca. Ele enfatizou: o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus diz que a carne é o meio pelo qual a tentação para pecar, a tentação para abrir-se para os vícios, ela se opera neste ambiente chamado carne. A nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que a carne, ela guerreia contra o espírito. A Bíblia revela que a nossa carne, ela sempre está pendendo para os prazeres que aparentemente satisfazem. É um verdadeiro engano, porque eles satisfazem temporariamente, não produzem alegria, eles produzem uma mera euforia, são prazeres passageiros, nos escravizam, e a consequência deles é trágica, é a derrota, é a ruína, é a morte. E a Bíblia diz claramente que a carne guerreia contra o espírito. Para se vencer a carne, é preciso querer. Sim,
querer. A palavra de Deus diz que Jesus nos ajuda a vencer a carne. Mas ele disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta do coração do homem e bato neste coração. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja, se alguém ouvir a minha voz, é preciso o homem querer se libertar dos vícios. Em segundo lugar, é preciso contar com a ajuda do Espírito de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele nos fala de um nascimento de cima, um nascimento espiritual, uma regeneração. Para vencer a carne, vencer os vícios, é preciso nascer espiritualmente. É preciso nascer do Espírito. João 3, versículo 6, Jesus disse, o que é nascido da natureza carnal é carnal, mas o que é nascido da natureza espiritual, este é espiritual. E ele disse, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Em segundo lugar, para vencer os vícios, então, é preciso nascer do Espírito. Em terceiro lugar, para se libertar contra os vícios, é preciso estar sempre sendo confrontado pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela penetra as profundezas do homem, na divisão entre a alma e o espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus também nos lava. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos purificados, a nossa mente é purificada, o nosso coração é cheio de fé. Jesus Cristo, ele disse em João 17:17, que ele purificava os seus discípulos através da palavra que ele ministrava. Para vencermos os vícios, é preciso, em terceiro lugar, sermos confrontados com esta palavra, confrontados com a palavra poderosa de Deus. Em terceiro lugar, para ser liberto dos vícios, liberto da força opressora da carne que nos leva a nos viciar, é preciso crer que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 7, nós lemos a seguinte escritura. Ele diz assim, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E no versículo 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que ter fé no sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, toda culpa. À medida que nós nos entregamos a Deus, à medida que nós estamos sendo confrontados com a palavra de Deus, à medida que nós cremos que Jesus é o Senhor, à medida que nós estamos tendo experiências com Deus e fé no sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Veja bem, não basta simplesmente querer sair dos vícios, não basta simplesmente crer que o sangue de Jesus purifica de pecados, não basta simplesmente ser confrontado com a palavra de Deus, não. Até aí, se a pessoa praticar estas ações, no máximo, ela será uma boa religiosa. E isso não traz a libertação com os vícios. É preciso, então, uma quarta atitude para sermos libertos dos vícios, do álcool, do cigarro, das drogas ilícitas, da prostituição, da mentira, do roubo, da violência, de qualquer vício, de qualquer atitude produzida pela nossa própria carne. Para ser liberto dos vícios, é preciso também, em quarto lugar, ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus.